Olá, seja muito bem-vinda ao meu podcast, que a gente ainda não tem um nome bem estruturado. Estamos no primeiro episódio, mas ele vai acontecer. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Beatriz Carrossini, eu sou médica pós-graduada em nutrologia e a intenção aqui desse podcast é a gente trazer variados temas voltados para o nicho saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. E hoje estou com o meu primeiro convidado, Jonathan Merlo, que é nutricionista na área esportiva aqui em Salvador, um dos grandes nomes da nutrição esportiva. E eu sempre digo no meu Instagram que o melhor professor é aquele que faz o que ensina. E ele é um atleta também, ele é triatleta, na verdade. Então, John, se apresenta um pouquinho. Muito bacana, Bia. Assim, muito feliz em participar do seu primeiro momento aqui do podcast. A gente sabe, né, cada vez mais que a nutrição, que a saúde, né, ela é ampliada, então a gente busca realmente esse envolvimento com profissionais de várias áreas. Como você falou, eu sou nutricionista, né, esportivo, também sou professor de educação física e nas horas vagas a gente brinca de ser triatleta. Então é muito bacana poder conciliar tudo isso, né, com o consultório e ajudando as pessoas com saúde. Perfeito. A ideia hoje é a gente desmistificar um pouco, descomplicar um pouco o que tem por trás da nutrição esportiva, né? De repente as pessoas têm muitas informações com a internet e às vezes as informações acabam tendo um contraste entre elas e a gente não sabe direito no que acreditar, então a gente vai ter um papo aqui tentando sanar essas dúvidas, certo? Perfeito, Bia, é bem verdade, assim, né? A gente percebe que com essa quantidade de informação na rede, a gente sabe que, né, hoje as redes sociais e as informações estão muito bem disponíveis, mas a gente tem também sobre individualidade, né? Essas pessoas, elas precisam entender que cada vez mais os processos são, né, personalizados, individualizados. Eu acho que esse é o grande segredo da saúde. Perfeito. Eu comecei a correr e eu fiquei um pouco perdida sobre nutrição esportiva. Eu nunca entendi nada sobre isso porque eu estudava, gosto da nutrição mais voltada para nutrição funcional, né? Que a gente tem essas vertentes. Assim que eu decidi que eu ia fazer minha primeira meia maratona, já fui logo atrás de um nutricionista esportivo, que foi o John, que me orientou durante a minha primeira maratona e durante a minha primeira meia maratona, né? Então, primeiro eu fiz a meia maratona. Aí depois de algumas meias, eu decidi fazer a maratona. Eu falei, eu preciso de novo dessas orientações. Então, o pouquíssimo que sei foi ele que me ensinou. Então, vamos falar um pouco sobre a diferença da nutrição pensando mais no esporte e na nutrição pensando mais assim em saúde intestinal, enfim, que é essa parte é que eu sei mais, a gente sabe que existem diferenças importantes quando a gente fala de uma performance esportiva. Claro. É bem verdade, Bia. A gente sabe que o indivíduo praticante, né, de exercício físico de maneira regular, ou até mesmo o indivíduo atleta, ele tem as suas necessidades especiais, né? Porque são indivíduos que têm demandas energéticas ao longo do dia, das semanas e dos meses, um pouco diferente de um indivíduo, digamos que regular, né, que pratica ali por entusiasmo ou para manutenção da saúde. Quando a gente fala de indivíduo atleta, a gente tem, dentro das recomendações nutricionais específicas, alguma variabilidade, sobretudo em relação aos macronutrientes, né, que são as coisas básicas, a gente sabe, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, eu sempre uso exemplos dos pacientes regulares que fazem essa transição, né, para um meio mais esportivo e, por exemplo, eles ficam até um pouco receosos com o consumo ali, né, um pouco para mais do que vinha sendo feito de alguns macronutrientes, como é o caso das proteínas e também dos carboidratos, porque a gente sabe que os carboidratos é um nutriente primordial na geração de energia. Então, partindo desse princípio, a gente entende que esse indivíduo ele precisa ter um estado nutricional muito bem favorável para que, para além das funções orgânicas básicas desse indivíduo, como estudar, trabalhar, né, trabalho, casa, família, ele consiga desempenhar de maneira adequada essa atividade fim dele, seja a corrida, o triatlon, a natação, o aeróbics, o crossfit, o que seja, e que ele consiga viver. Que ele consiga ir para o hospital trabalhar, ir para a clínica dele, gerenciar a empresa, família, para que as coisas aconteçam de forma saudável. Principalmente no ciclo da maratona, eu senti que com o aumento de volume, a nossa energia começa a cair e se a gente não faz um planejamento, e não tô falando só de comer, aumentar carboidrato ruim, né? A gente tem que aumentar uma boa fonte de carboidrato que de fato vai te dar uma energia tanto para o treino quanto para continuar trabalhando e vivendo a sua vida, né?
Com certeza, Bia. Muito bem pontuado, muito bem pontuado. O que é que acontece? É notório que os indivíduos, quando iniciam essa prática, eles começam a ter uma avidez, né, por alimentos energéticos, que são os carboidratos de maneira mais simples. Lembrando que as atividades, sobretudo a corrida e o endurance no geral, vamos falar de endurance, são atividades que aumentam muito as expressões de radicais livres. Então, o próprio corpo ele vai ter uma demanda muito grande de radical livre para gerenciar. Então, se você coloca mais alimento pró-inflamatório, vai ser uma demanda a mais para esse organismo metabolizar e certamente a imunidade, a recuperação, o sono, a libido vital desse indivíduo não vai ser a mesma. E aí começa aquela faixa queixosa. Ah, eu tô cansado. Ah, o meu cabelo nutre tá caindo. Ah, olha só, o meu intestino não está como era antes. Então tem que ter esse cuidado, essa atenção de maneira individualizada, personalizada, para que o indivíduo ele se sinta confortável dentro dessa nova rotina dele de atleta ou de entusiasta. Sim. John, eu falo muito no meu Instagram que eu treino em jejum. Eu gosto de treinar em jejum, já sou adaptada a isso, né? Mas durante o meu ciclo da maratona, você me explicou a importância, né, diante de treinos longos e também para me adaptar ao que eu faria no dia da prova, fazer uma refeição antes. Então fala um pouquinho, o que que você acha do treino em jejum? Eu entendo que tem muita, né, particularidade dentro disso, mas na minha rotina eu, antes de corrida ou antes de academia, tomo meu super coffee e vou. Claro, não tô mais em ciclo da maratona, eu fico com um volume semanal de entre 30 e 40 quilômetros por semana. E aí eu sempre começo em jejum, nem sei se eu tô fazendo certo, agora eu sei que eu ia falar. E se o treino for mais puxado, intra-treino eu uso o gel de carbo. Check. Boa, Bia. Muito, muito bom, muito bacana esse raciocínio. O que acontece? O treinamento em jejum, ele é uma oportunidade dentro de algumas vias energéticas de perfil de treinamento. Vou facilitar para a turma aqui. Então, exercícios leves e moderados, né? Que tem ali uma capacidade oxidativa, a utilização de oxigênio e gordura como geração de energia, são exercícios que o indivíduo ele vai conseguir, de maneira geral, tá, turma? Ele vai conseguir executar de maneira regular, ele vai executar o exercício. Entretanto, se você vai para uma atividade um pouco mais vigorosa, moderada, firme, forte, é uma atividade basicamente glicolítica. Ela vai ter uma necessidade de glicose. Então, se você consegue fazer, né, um feed alimentar ali 30 minutos, 40, uma hora, depende, né, da digestibilidade de cada indivíduo, com pelo menos de 30 a 60 gramas. E lembrando, turma, isso não é algo general, isso é algo personalizado. A gente traz um range para facilitar aqui a comunicação. Certamente, nesse dia que você tem um treino um pouco mais firme, você vai funcionar muito melhor, você vai performar muito melhor. Por quê? Porque o corpo vai precisar dessa demanda glicolítica para startar essa via energética de glicose, né? Então, por exemplo, John, eu tenho um treino intervalado aqui no meio da semana, a quarta da maldade. Você sabe que você vai fazer vários estímulos de utilização de glicose. Não faz muito sentido você sair sem esse arcabouço de glicose, mesmo que no dia anterior você tenha preservado seu estoque de glicogênio hepático e ou muscular. Né? Você tem que ir com alguma coisa no tanque de gasolina de imediato, eu brinco. E aí sim sua atividade vai fazer. Então, em resumo, Bia, é o seguinte. Atividade leve, moderada, ok, você consegue executar. Se pensar em moderado para mais, já começa a pensar na utilização de uma alimentação ali para essa atividade. Mas é importante também, né, pensar que essa refeição pré tem que ser um carbo de uma absorção mais rápida, né? Ou tanto faz. Olha, Bia, aí depende do horário do dia, se for de manhã cedo, se já é no meio do dia, né? Melhor dos mundos, ou no meio da tarde. Mas sim, tudo é treinável. Então, de preferência, né, que você consiga ali absorver esse carboidrato próximo de 30 minutos, 40 minutos, que eu acredito que seja um tempo que a maioria das pessoas consigam executar, né, para quem faz exercício pela manhã cedo. E eu lembro que quando eu comecei a tentar comer antes de treinar, eu achei que eu estava acertando comendo banana com aveia. E eu fui na consulta com você e você me alertou sobre essa questão da fibra pré-treino, se você for pensar num treino longo, principalmente. Sim. Então explica qual que seria esse problema, né, dessa fibra pré um treino que vai te exigir mais força ali de repente. Olha só, Bia, a gente sabe que as fibras, elas regularizam o funcionamento intestinal. Porém, durante da atividade física, ela vai
lentificar aquela, né, aquela porção do trato digestivo inferior, enquanto o seu corpo está mandando sangue para os membros. Então não faz muito sentido você parar o sangue do trato digestivo inferior, uma quantidade, né, razoável de fibra, enquanto seu corpo precisa trabalhar de maneira inteligente mandando sangue para a perna. Então é importante que você consuma algo de absorção rápida, a gente pensa numa sacarose, numa frutose, num amido, né, resistido ou não, que consiga ali te entregar uma energia quase que de imediato, né, digamos assim. E a fibra ela pode causar algum tipo de desconforto no nível de fermentação. Então, por exemplo, muitos pacientes relatam, John, eu comi ali uma quantidade de granola e tal, mas quando acabava a corrida, minha barriga estava assim, desse tamanho. Justamente porque, como não tinha essa parte da digestibilidade funcionando durante a atividade, essa fibra ela fermentava. E aí fazia esse efeito, né, Sim. de aumento do abdômen. Outro ponto que eu tenho dúvida agora é sobre hipoglicemia reativa. Então é comum, por exemplo, você comer, né, gente, o que seria isso? Você comer pré-treino uma refeição que só tenha carboidrato, fazer um pico glicêmico e isso gerar uma grande liberação de insulina, uma queda rápida e daí dá aqueles sintomas de hipoglicemia, né, aquela fraqueza. Eu sempre tenho medo disso quando eu vou fazer uma prova, né? Geralmente quando eu faço prova, eu decido comer, que é uma coisa que eu não treino. Então eu não treino comer antes e daí na prova eu geralmente como. E não sei, toda vez que eu vou fazer uma meia maratona, parece que eu começo a sentir minha perna pesada logo no começo da corrida, mesmo fazendo suplementação de sal, enfim. E daí eu fico pensando, será que não é uma hipoglicemia reativa? Eu não meço, né? Então eu não tenho como saber quanto que isso é frequente ou não. Olha, Bi, eu vou começar pelo seu caso, tá? Eu acredito que no seu caso, pelo que eu te conheço, não seja uma hipoglicemia reativa, porque eu sei que você, né, é um indivíduo com um estado nutricional muito bom, né? Então isso geralmente acontece com aqueles indivíduos que não têm uma boa regulação do eixo insulina-glucagon, né? E sabe que o glucagon tem um papel importante ali na retirada da glicose também. Então, o que acontece? Não é muito comum, mas acontece principalmente em indivíduos que não têm um estado nutricional favorável e em indivíduos que não têm uma boa composição corporal. Olha que engraçado isso. Por quê? Porque se o indivíduo ele tem um tecido muscular favorável, ele tem bons receptores e captadores de glicose muscular, os glúteos, isso vai acontecer quando você come quase que de imediato essa captação da glicose. Então, assim, a coisa vai direto para o músculo, a energia vai direto para o músculo. Não é tão comum, mas acontece, tá? Uhum. Acontece. Um jeito de tentar driblar isso, de repente, pode ser ingerir uma fonte proteica. Eu lembro que uma das opções que você me deu era, que eu nunca fiz, que no ciclo da maratona, gente, eu comia pão com geleia antes dos Sim. treinos. John, explica o porquê que eu comia pão. Deixa eu falar um negócio. Eu tenho um programa, né, pra quem não conhece, que se chama Desafio Detox. E são 18 dias que a gente passa sem glúten. Eu defendo uma alimentação não zero glúten, né? Não precisa retirar pra sempre. Mas eu defendo uma alimentação sem glúten. E durante o ciclo da maratona, John me explicou o porquê, de repente, o glúten, né? Na verdade, não o glúten, o trigo seria benéfico pensando na atividade física. Claro. Explica pra gente. Muito bom, Bia. É assim, na verdade, pensando no pãozinho, né, no pão tradicional, o cacetinho, o francês, ele tem uma quantidade muito boa de amido, né? E esse amido a gente sabe que ele tem uma captação excelente pelo músculo. Paralelo a isso, a frutose, né, da geleia de frutas, ela é um excelente reposicionador de glicogênio hepático. Então, por isso que você observa nos produtos, né, industrializados de reposição de carboidratos, todos vão ter frutose na composição, porque a frutose, nessa relação, né, de algum polímero de glicose mais frutose, de 1 para 0,8 de frutose, ele vai ajudar na reparação do glicogênio hepático. Então isso favorece muito o desempenho, não só para startar e para preservar aquele glicogênio hepático. Então esse é o melhor dos mundos. Daí falando, né, do consumo associado de proteína, por que a gente não faz isso? Porque pensando já, visualizando o dia da prova desse indivíduo, a gente quer que ele tenha energia disponível o máximo possível e que nada atrapalhe a absorção dessa energia. Então, por exemplo, John, vou comer ali, sei lá, 2 pãezinhos porque minha maratona é de Berlim, a largada é 9 horas e eu vou acordar 4 horas ou, quiçá, não vou nem dormir. Então, comeu 3 horas, se você coloca ali muita proteína, a digestibilidade dessa refeição, ela realmente vai ter um tempo de carregamento, de load maior. E isso, às vezes, para aquele indivíduo não é tão favorável, porque ele já, considerando que ele vem se alimentando bem, o estado nutricional tá bacana, então ele já tem aquela quantidade de proteína ali.
naquele momento, é algo específico, é o que ele precisa para aquele momento. Uhum. Naquela forma, para facilitar a absorção e para favorecer o desempenho dele na atividade que ele vai estar começando ali no momento. Uhum. Mas também, a gente está falando das refeições pré-treino imediato, pensando num treino de endurance, né? Que é um treino maior de 1 hora ali também, né? Ou treinos mais fortes, enfim. Mas é a importância do dia todo anterior, né? A importância de um jantar pré um treino longo, de um ciclo de maratona, é muito importante a gente pensar na composição desse jantar também, Sem né? dúvida. Tanto na questão das fibras, né? Para não ter um desconforto intestinal. Sem dúvida. E sempre, você me ensinou isso, sempre treinar o que você vai fazer na prova. Então, todo pré-treino de longo, o treino longo, sempre ia com aquela cabeça de é como se fosse a prova. Então, eu vou comer o que eu vou testar para ver como eu vou me sentir, enfim. Então, a gente tem, o treino é isso, né? Então, a gente está treinando o que a gente vai fazer. Isso você que me ensinou também. Como que seria a composição mais perto do ideal, né? Lembrando que cada pessoa tem a sua especificidade, da refeição na noite anterior de um treino mais longo? Olha, Bi, assim, a gente considera aí de 10 a 12 gramas, de carboidrato por quilograma de peso do indivíduo. Então, considerando um indivíduo de 60 quilos, vou botar 10, um range de 10 gramas, a gente vai ter 600 gramas de carboidrato, Vezes 4 calorias, isso vai dar 2.400 calorias mínimas num dia, para o indivíduo que, óbvio, né, tá ali treinando diariamente. E a gente fraciona essas 2.400 calorias ou essas 600 gramas de carboidrato ao longo das refeições. Então, se é um indivíduo que vai, né, executar atividade no outro dia, a gente pode colocar aí pelo menos 30% desses 600 gramas de carboidrato nessa refeição. 60, 120, 180 gramas de carboidrato, não estou falando de macarrão, estou falando de carboidrato. Então, se 400 gramas de macarrão, 400 gramas de macarrão tem 100 e alguma coisa de carboidrato, a gente pode traçar por esse caminho. Olha a quantidade que isso é, totalmente diferente do senso comum, né, do que a gente trouxe no começo. Então, eu penso dessa forma, né, de trás para frente, o jantar, sim, é uma refeição importante porque vai favorecer, né, 12 horas ali após o start daquele indivíduo, mas o dia todo tem que ser muito bem pensado. Então não adianta você, né, comer muita fibra ali no almoço, aquele pratão de salada, porque 12 horas depois essa fibra ela vai ser digerida e vai precisar, né, ser excretada pelo nosso organismo. Isso pode ser que dê no quilômetro 32 da maratona. E isso acontece com frequência. Meu maior pavor era ter dor de barriga no meio da prova. Eu tô ali tentando bater um tempo, tô focada. Imagina ter que parar. E daí na maratona, que é uma distância longa, quando você para, você esfria. Aí pra voltar a correr é difícil. Meu maior medo era esse. Então eu fiquei, né, o sábado todo sem comer nada de legume, nada de fruta, era carboidrato. E também é uma coisa que, assim, não dá pra você não treinar isso, e daí, no dia antes da prova, comer 400 gramas de macarrão. Sem chance. Não vai conseguir absorver aquilo, vai dormir mal. Uma outra coisa que eu faço, né, na minha rotina, sempre que pré-treino de corrida, eu aumento o carboidrato do jantar, só que para não ficar passando muito da minha saciedade, eu reduzo proteína, por exemplo. Perfeito. Então, isso é uma coisa também que as pessoas acham, né? Vem dessa coisa de tem que ter muita proteína sempre e tudo mais. E tem a particularidade do esporte, dependendo aí do seu objetivo, que não é assim, né? Não precisa se entupir de proteína, principalmente numa refeição pré-treino longo. O principal é o A carboidrato. fonte dessa energia, nesse momento, é o carboidrato. Uhum. O que é que o entusiasta ele pode fazer? Fez lá o desafio, ou fez o treino longo, eu tive uma rodagem lá de 2 horas e 20, beleza. E aí, após essa atividade, o que a gente fala na janela de oportunidade, Bia, é o que a gente chama de 4 para 1, é o que a gente vê no mercado aí dos repositores. São 4 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína. Então, na primeira hora disso, você pode fazer uma refeição. E logo após 2 horas dessa refeição, aí sim, você pode contemplar mais as proteínas para favorecer o reparo das fibras musculares que foram danificadas durante esse esforço. Aí a coisa começa a fazer mais sentido. E aí você vai, né, diminuindo, manejando essas refeições do paciente para que ele chegue na noite. E se no outro dia ele tem um treino, né, um regenerativo, alguma coisa, e a coisa funcione melhor. Uma dúvida minha também agora. Ficar fazendo uma refeição, por exemplo, rica em carboidrato isolado, assim,
como eu fiz no meu ciclo da maratona várias vezes, pensando, né, nesse meu objetivo, que era concluir essa prova, pode alterar hemoglobina glicada, ter um processo assim, já que estou tendo vários picos glicêmicos? Não pode, Bia, de forma alguma. Por quê? Porque pressupõe que esse indivíduo ele é um indivíduo treinado. E ele tem os captadores de glicose, os glúteos, né? Tanto, né, os glúteos intestinais e os musculares muito bem ativos. Então, são captadores extremamente eficientes. Paralelo a isso, vou falar até dos produtos, tá? Do gel, dos powders, né? Das coisas industrializadas. Esses polímeros, eles são muito brevemente absorvidos por esses glúteos. Então, né, a coisa entra direto para gerar energia. Diferente de um indivíduo que não tem essa necessidade e que acredita que eu corro lá e eu quero melhorar a minha performance e exagera nessa quantidade, não está treinado, não está com bom estado nutricional, não está com uma boa composição corporal, aí talvez para esse indivíduo seja um problema. Então, basicamente, se eu tô usando aquilo que eu tô ingerindo, não dá nem tempo de isso ter um impacto. É isso que eu explico também no desafio, quando me perguntam se pode usar gel de carbo intratreino, eu falo que sim, que isso não vai nem ser considerado como uma refeição a mais, porque é uma energia que você já tá usando, pensando numa pessoa que tá fazendo um treino ali forte ou longo, que ela realmente está precisando dessa demanda, né? Sim. As pessoas têm medo de gel de carboidrato. Elas acham que elas vão engordar se elas consumirem gel de carboidrato. Eu vejo muito isso. Então vocês podem ficar tranquilos que o gel de carboidrato que vocês estão usando durante o treino não vão fazer vocês ganharem, quiçá, 1 grama. Eu, inclusive, tinha medo no começo. Eu falava, gente, mas eu vou ingerir aqui 22 gramas de carbo num negócio que nem é bom. Eu prefiro gastar isso comendo depois. Isso é um erro muito comum. E indo por essa de erros muito comuns, eu tinha medo também, além do gel de carbo, eu tinha medo da reposição de sal, da reposição de eletrólitos. Eu achava que eu ia ficar inchada. Então é uma coisa que eu tenho até vergonha de falar isso hoje. Mas eu não tinha esse conhecimento, né, antes. E eu deixava de fazer. Então eu sabia, as pessoas falavam de reposição de eletrólito, enfim, eu não fazia. Até que fui me consultar com você, com uma queixa muito forte minha, que aqui em Salvador eu começava os treinos, eu tinha muita dor na perna. Eu achava que era meu treino de perna, que estava muito intenso, e não era. Eu tinha muita dor na perna. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Minha perna parecia que ia dar um nó. Aí John me explicou o que é. Explica para as pessoas. Bia, assim, esse erro, né, ele é muito comum, né? Principalmente as mulheres, elas têm um receio, né, nesse consumo de sódio. A gente tem ali as recomendações diárias de sódio para indivíduos normais, que são até 2 gramas de sódio. Porém, indivíduos entusiastas, atletas, eles consomem de 2 a 5 gramas de sódio dia, né? Então, assim, durante a atividade física, a gente sabe que a nossa bomba reguladora osmótica, a bomba de sódio e potássio, que é quem transfere os elétrons, as energias, né, os substratos para dentro das células, elas são dependentes, codependentes de Na, de sódio. Então, durante uma atividade, né, sobretudo aqui em Salvador, que é muito úmido, a gente sabe que a umidade ela aumenta essa perda de eletrólitos. Essa bomba ela fica debilitada se você não faz uma reposição adequada. Então, o que a gente tem hoje? Inclusive hoje, Bia, a gente tem vários dispositivos, né, de PETs que são para aferir a quantidade de perda de eletrólitos de maneira individualizada. Veja a importância que isso tomou durante, né, para o Endurance. Então, se você né, treina em locais quentes, se você faz atividade aí com muita perda de líquido, né, sabe que o suor ele é a forma que o corpo tem de termorregular, e nessa termorregulação vai também muito sódio embora, você sim precisa fazer essa reposição de sódio, potássio, magnésio e cálcio, para que a bomba muscular, a bomba de sódio e potássio, na verdade, ela continue funcionando de maneira adequada. Senão, a perna vai pesar. O aumento, né, da velocidade da desidratação ela acontece. A gente sabe que uma perda de 2% do peso corporal durante a atividade já tem uma perda de 10% da performance. Então isso é muito quando a gente está, né, nivelando ali, né, uma pessoa que está buscando ali melhorar. E o sódio, ele vai evitar ali também as câimbras, né? John, não tem nenhum estudo ali que mostra. Mas fica sem tomar sódio numa atividade longa e vê se não vai acontecer. Então, assim, né? Contra fatos, não há argumento. Um relato muito comum também é dor de cabeça pós-treino. Isso, as mulheres sentem várias vezes na minha caixinha de perguntas, tem isso. Dor de cabeça ao longo do resto do dia, depois dos dias que corre.
E eu sou uma pessoa que eu suo bastante. Então, comecei a usar intratreino, uma garrafinha, sempre com 2 sachês de líquidos eu uso. Tem mais que 600 miligramas e eu sempre, todo treino de É corrida, muito bom. todo treino. Mesmo assim, se for um treino muito leve, Z1, aí eu vou usar um sachê só. Mas eu sempre uso. E meu treino virou outra coisa. E eu não fico nada inchada. Então, realmente, eu uso tudo aquilo. E é até perigoso, né? Na Maratona do Rio teve um caso de... Desidratação, Isso. né? No final da maratona, na verdade, eu correndo, você começa a olhar pro lado, você já vê várias pessoas no chão, com cãibra. Sim. Então, a suplementação adequada é muito importante, né? Eu usei 2 cápsulas de sal por hora na maratona e eu concluí sem dor na perna. Eu tenho um relato muito comum, né? Não sei, acho que várias coisas contribuíram, inclusive eu ter feito um fortalecimento específico. Eu tá com tênis que me ajuda nisso Sem também. dúvida. Mas, com certeza, a reposição de sódio também me ajudou muito. Não foi uma dor que eu tive, essa dor na perna, igual eu tinha antes de usar o sal. É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, Bia, é muito mais fácil as pessoas errarem no sal do que no carboidrato. Porque ali, né, acaba comendo, tomando, tem a reserva, você vai ter uma perda ali de condição, de performance, mas você vai finalizar o desafio, beleza? Agora, se você, né, faz uma desidratação e você faz uma hiponatremia, uma perda de sódio importante, é assim, é muito provável que você não consiga finalizar ou que você tem um sofrimento muito grande ali para acabar o desafio, que é para ser uma coisa prazerosa e, sobretudo, saudável. Então, fique esse alerta aqui, né? Se vocês estão buscando aí os cuidados especiais, procure o seu profissional de saúde, procure o seu médico, procure o seu nutricionista, seu nutrólogo, para fazer toda essa orientação individualizada, porque essas 2 cápsulas que Bia usou de sódio, muitas vezes não é a que Bia usaria lá em São Paulo, né? Que tem um clima diferente, ou lá na Suíça, que é um pouco mais frio. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E individualizar esse processo, porque faz muita diferença, Bia. Muita. Mas a gente tem que se atentar a isso, porque realmente, se você vai correr longa distância, não é brincadeira. Você precisa pensar, sim, no seu suporte nutricional, tanto de alimentação de carboidrato, quanto também de sódio, né? Sim. A meia maratona daqui mesmo, minha perna, isso que eu usei, mas estava tão quente, Muito quente. que não era um cansaço, assim, tão físico, mas a minha perna parecia que ia desmontar a qualquer momento. Eu realmente desidratei. Mas é isso, tem que Ainda mais quando cuidar. você tá fazendo força. Isso. E eu suplementei, mas assim, tava muito quente, precisava ter suplementado mais, porque eu suo muito, então eu já sei que é uma individualidade, né? Enfim, falando da reposição intratreino, as pessoas às vezes têm dúvida, Bia, precisa ser gel de carbo? E agora mesmo você já falou que tem a opção do carbo em pó, né? Tem pessoas que, às vezes, é muito comum a sensibilidade ao gel de carbo, né? Dependendo do gel, é uma coisa que também tem que ser testada, né? Você tem que treinar isso. Você que nunca usou, você não vai chegar numa prova e usar 4 géis de uma vez, que isso não vai ser bem digerido ali. É capaz que aconteça um desconforto. É isso. Explica pra gente como que acontece esse processo, né? De treinar o intestino a isso e também a outras variações ao gel de carbo, como o carbo em pó, ou de repente Algumas. melzinho, um negócio assim que a gente possa ir para esse lado mais. Bacana, Bia, bacana. É verdade, Bia, que a indústria de suplementação evoluiu muito. Se você buscar na década de 80, históricos, fala do triatlo, né? Dos grandes triatletas que suplementavam durante a prova, era quase impossível esse cara consumir ali aproximadamente 120 gramas de carboidrato por hora. Então ele ingeria refrigerante, né, balas, o próprio mel, porque era muito difícil vocês conseguirem alcançar essa quantidade de carboidrato com os produtos da época. E a coisa foi evoluindo. Chegamos aos géis de carboidrato, que ali tem aproximadamente de 20 gramas de carboidrato. Hoje, graças a Deus, a gente já tem alguns géis com 40, 55 gramas de carboidrato, que também atende, né, as grandes performances. Mas nem todo mundo está disposto a investir e nem todo mundo precisa, de fato, dessa quantidade e desse tipo de produto. Aí a gente vai, né, para os powders, para os pós, né, que a gente consegue fazer grandes soluções e achar uma relação de soluto-solvente boa. Claro que isso também precisa ser treinado. Então, se você vai correr, por exemplo, uma meia maratona e você sabe que você vai usar ali de 4 a 5 géis, que vai dar 120 gramas de carboidrato,
vai em 1h20, próximo daquilo ali, você pode, por exemplo, colocar, né, 3 medidores, 4 medidores e fazer um soluto solvente, um soro. E você conseguir treinar isso é muito bom, por exemplo, em locais quentes como aqui em Salvador, né? Ah, John, mas eu não uso nem o gel, eu não uso nem o powder, eu quero comer alguma coisa. Bom, aí tem um adendo de estudo que a gente tem que ficar muito atento, que é o processo digestivo. Então dá lá, uma bananinha, você vai comer uma bananinha, você vai conseguir comer uma bananinha, mastigar, correndo, respirar, beber água, liberar amilase, deglutir, chegar no estômago, vai estar quente, não vai ter sangue nessa região, tá, gente? Não vai ter sangue nenhum aqui. Será que esse alimento vai passar para o intestino? Uhum. Ele pode ficar parado, isso pode ser um problema numa meia maratona, numa maratona. Vamos evoluir, a gente pode ir para a sacarose. Quem é a sacarose? O mel. A gente pode ir para o mel. O mel ele vai ter uma digestibilidade, uma solubilidade melhor. Quando você hidratar, isso vai ser muito mais bem absorvido. A gente usa aqui muito no Nordeste, bem, não sei se você sabe, a rapadura. Então tem a rapadura, que tem gente que gosta bastante também, a sacarose da cana, e vai funcionar muito bem. Mais uma vez, Bia, isso é super individualizado. É, Isso é super testado. Tem gente que não toma gel e tem gente que não come rapadura. sim. E ninguém briga por causa disso, sabe, Bia? É. Confesso a você, eu sou da praticidade. Então, se eu posso e se eu tenho acesso à ciência, à nutrição especializada e a algo, né? Como, por exemplo, géis de carboidrato, como você trouxe aí o Liquidis, que é uma fórmula que vai favorecer ali o consumo dos eletrólitos de maneira smart. Se você tem ali os powders, eu vou certamente optar por isso. Claro, eu não quero, não posso, eu não gosto. Então vamos tentar as outras opções, que são opções também que podem funcionar. É, e a questão do gel é tão treinada que eu lembro que nos primeiros treinos longos eu não estava conseguindo fazer aquele planejamento que você, né, fez para mim, pensado na maratona, né? Então eu treinava no longo que eu ia executar na maratona. E às vezes era gel demais, eu não tava, né? Mas é isso, a adaptação. Cheguei no dia da maratona e usei a quantidade de gel proposta, porque eu treinei. Então, teve treino que não consegui, teve treino que eu empurrei e foi. Sim, E é assim que a gente vai evoluindo também essa questão da adaptação ao gel. Tem sim. que ir treinando. E óbvio, né, gente? De repente, um gel com cafeína vai ter uma digestibilidade um pouco pior, se o seu problema é esse. Que ele é um gel mais pesado, né? Tende a ser, tende a ser. Também escolher um gel mais leve, de repente um mais neutro, um com menos ingredientes, um mais natural, enfim. Então tem várias variações do gel também, né? Sim. As fórmulas hoje, Bia, elas priorizam, né, é, um label mais, um clean label, né, um label, uns ingredientes mais limpos ali. Mas o que a gente tem hoje de consenso é que as melhores composições para reparação de energia imediata e glicogênio hepático, sacarose, 1 para 0,8 de frutose. Se você pegar as grandes, assim, os grandes hoje, as coisas que estão rodando aí no mercado de performance, eles vão trabalhar isso. Algumas marcas nacionais já estão trabalhando nesse formato também, né? Aí a gente tem a especificidade. Alguns géis vão ter polímeros de glicose, outros vão ter um pouco mais de isomaltose, a palatinose, né, como forma registrada. Alguns géis vão ser de dextrose, de maltodextrina. Então, assim, vai muito de cada... Porque, por exemplo, Bia, um cara que vai fazer mountain bike, o cara tem que pensar assim, que ele tem que sobreviver. Porque ele vai ter que levar tudo amarrado ali na mountain bike, né, atrás na jersey dele, vai ter que amarrar. O corredor, ele vai ter ali talvez alguns poucos bolsos, para quanto menos coisa melhor. Então, eu costumo dizer o seguinte, Bia, quanto mais descomplicado for, melhor. Uhum. Porque você facilita a vida da pessoa em pensar só em curtir o prazer da atividade. Sim. Você falou da composição do gel, eu lembrei de uma coisa. O sódio do gel de carbo, ele é suficiente? Depende da atividade, Bia. Alguns géis já tem uma quantidade maior e outros uma quantidade menor. Você tem que entender quanto tempo você vai correr, se essa contagem de sódio ela já entra na contagem que seu Nutri está fazendo que você precisa. Ai, Bia, você precisa de 600 miligramas de sódio quando essa atividade for, por exemplo, uma atividade de 3 horas, uma maratona. Aí a gente pensa ali aproximadamente 600 miligramas de sódio para uma mulher, né, treinada. Ali, Por hora. por hora, 25 ou 35 anos, um peso de 50, 65 quilos, porque né, varia do peso, e a gente trabalha nesse range. Então, se esse gel que você está usando, ele já vai te atender isso, tudo bem, não tem problema. A marca que eu uso, que é Dobro, Sim, tem 200 miligramas de sódio, geralmente. lembra. Então, eu
suplemento com mais, porque para mim não é Não suficiente. era suficiente, exatamente. E a gente falou de alternativas para o gel de carbo. Existem alternativas para reposição de eletrólitos? Quando a pessoa ela toma água de coco, de fato, tem uma composição parecida com de um eletrólito que você use? Olha, parecida, talvez seja o mais parecido, Bia. Por quê? Porque os repositores de eletrólito, eles são similares ao soro hospitalar, né? O cloreto de sódio. Então ele tem 0,9, né, Bia? 0,9 ali de cloreto. A água de coco, que a gente tem em abundância aqui na Bahia, ela é muito rica em potássio, né? E a gente sabe que o potássio, ele também tem um fator diurético. Então, aquele indivíduo, né, se ele exagerar no consumo de água de coco pós-treino, isso vai favorecer também uma diurese. E ele pode também, durante, né, essa urina, estar excretando uma quantidade de sódio que ele não poderia estar fazendo. Então é interessante que tenha um balanço realmente, ou que, quiçá, coloque sal na comida da refeição posterior ao treino, justamente para fazer esse refeed de sódio. Entende? Você falou de colocar sal na comida, eu lembrei que agora, né, virou uma moda que tem um sentido. As pessoas estão colocando sal no café, então coloca sal no super coffee, enfim. Funciona? Aquela coisa, Bia, vamos lá. Indivíduos normais até 2 gramas de sódio. Indivíduos entusiastas de 2 a 5 gramas. Muitas vezes a pessoa ela não consegue alcançar essas 5 gramas se é uma pessoa que tem uma alimentação saudável, zero industrializados, né? Alimentação bem clean. E aí, né, é bem comum sim que se coloque sódio ou cloreto, ou bicarbonato de sódio, para realmente aumentar esse alcance de sódio do dia. Mas hoje a gente sabe que de maneira mais palatável existem diversas marcas, né, que contemplam essa quantidade de reposição, que eu acho muito mais inteligente. E é o que você disse, a internet, as pessoas que estão atrás da câmera olhando o que você está fazendo, que estão se inspirando em você, às vezes não têm os mesmos hábitos. Então a pessoa que ela come muito industrializado, aí ela viu que a pessoa está colocando um sal no café, ela já tem uma alimentação rica em sódio, mesmo que ela não coloque sal. Gente, industrializado tem muito sódio, muito, naturalmente, né? Ali na embalagem, você não precisa acrescentar sal para aquilo ter muito sódio. Aí você vê a pessoa fazendo, faz também, e no fim você não tá tendo benefício, você não entende o porquê daquilo, enfim. Às vezes nem pratica o esporte que precisa daquilo, viu o que tá fazendo e faz, e a gente tem mais malefícios, né? A moda é boa, Bia, assim, eu digo o seguinte, se toda moda trouxer saúde, a moda é sempre muito bem-vinda. E nós, como comunicadores, a gente tem que estar sempre muito atento e esclarecendo isso, né, para os nossos ouvintes, para aquela turma que acompanha o nosso trabalho, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma população geral, né, Bia? Assim, a gente entende que nós somos privilegiados dentro desse cenário. Então, eu sempre defendo essa, Bia, é sempre muito importante que essa pessoa ela procure um acompanhamento, que ela procure um profissional que ela se identifica, que ela tenha algum tipo de empatia, para esclarecer essas dúvidas e, claro, trazendo aqui para vocês em primeira mão, né, esse trabalho que a Bia está fazendo e ter muito cuidado com as informações que a gente, né, está buscando, aonde a gente está buscando, quem são esses indivíduos. São pessoas esclarecidas, são pessoas realmente que praticam, né, o que trazem, o que o discurso traz. Então isso é muito importante, Bia. Com certeza. Eu fico bem, bem feliz com isso. E a gente vê cada pessoa falando de uma coisa. E, gente, eu mesma que amo alimentação saudável, amo estudar sobre alimentação, não sabia nada sobre alimentação voltada para o exercício físico. Então, eu cometia vários erros até, e eu nem demorei muito, foram erros breves até conhecer John e me consultar com ele, que esclareceu muita coisa na minha cabeça na primeira consulta, depois para a maratona também. Então, é importante, sim, a gente ter um olhar individual também, né? Um olhar sobre entender o porquê a gente está fazendo determinadas escolhas e não só seguir a manada, né? Seguir a manada, com certeza, Bia. Sobre provas. Então, vou fazer uma meia maratona. Pré-meia maratona. Quais são as dicas, assim, na semana que antecede a minha meia maratona? Hidratação impecável. Consumo de bebida hidroeletrolítica pelo menos 3 dias antes do evento. Então, se o evento é no domingo, a gente faz no sábado, na sexta e na quinta. O que seria essa bebida? Alguma bebida que dê uma condição de sódio, que tem ali, né, uma relação de sódio e potássio favorável. São as bebidas
de mercado, né? Como você trouxe o Líquido. Liquids e as outras bebidas, Sim. né, de mercado que contemplam a panela de sódio e potássio. A gente precisa ficar muito atento, né, ao sono. A gente precisa ficar muito atento às quantidades de carboidrato, né? E se realmente a pessoa assim tá levando a sério, porque assim, a maioria das pessoas não vão ser atletas profissionais aqui, vão ser entusiastas. Então assim, tentem modular o estresse de você, porque o estresse ele não vai, é semana de prova, não vou ter estresse nenhum, vai ser a semana que você vai ter mais estresse. Então, tenta, né, easygoing, conduzir aquilo de maneira mais tranquila, né, buscar estar próximo de pessoas, e eu sempre falo isso, que é a coisa que mais funciona, que torcem por você, que estão, né, dentro do seu ambiente ali de saúde. E uma máxima, Bia, que eu sempre trago. Se você está num lugar, essa é muito importante, não tem a ver com a alimentação. Se você está num lugar, você está em pé e você pode sentar, sente. Se você está num lugar que você pode sentar e você pode esticar as pernas, estique as pernas. Se você está num lugar que você pode deitar, Bia, deite. Mas se você está num lugar que você pode deitar e pode colocar as pernas para cima, faça isso, que você vai se lembrar do idioma. É. Essa é muito boa, Bia, acredite. Além disso, como além de nutricionista, você é professor de educação física, orientações assim de descanso nessa semana, que às vezes as pessoas elas querem fazer coisas e, gente, tá na semana da sua prova, o que você fez já tá feito, não adianta. Não Vai tem taxar, milagre, não tem. Então é só treino regenerativo. E às vezes a pessoa tá tendo um acompanhamento de treinador de corrida, então o treino já vai ser mais leve. Finalizado. E daí a pessoa, ela acha que o treino de corrida tá mais leve, então vou pegar aqui mais forte na musculação. E tem um outro ponto que eu já errei também. É que às vezes a gente pensa, vou usar só a perna, né? Então, braço, tudo bem. E daí eu já fiz isso. Eu já fui lá e falei, quer saber? Eu vou treinar braço. Fiz braço intenso, sem pensar que é uma reserva de glicogênio muscular que eu tô queimando também. Se eu tô pensando em aumentar o meu carbo, eu tô Não só isso. queimando. E não só isso. Vou partir daqui, Bia. O que acontece? Você vai começar uma atividade, quanto mais baixa tiver seu limiar de lactato, seu lactato sanguíneo, melhor. Se você vai lá, espreme um músculo, né, e aumenta lá essa produção de lactato, não tem tempo hábil para esse seu coraçãozinho, né, captar esse lactato e limpar, certamente você vai começar essa prova com a perna inchada, porque o lactato ele é sistêmico. Ele não vai ficar preso aqui no bíceps, não vai ficar preso no ombro, não vai ficar preso, quiçá, né, nos membros superiores. Ele vai rodar o sangue. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, Bia, você falou assim, John, o que é que eu faço, né, na semana da prova? Pressupõe que você tem um treinador e que ele está pensando no que você está fazendo. Então, é o que chama de semana de polimento, taper week. Então, ele vai, tudo que você já fez até essa semana já está feito. Você não vai ter mais nenhum ganho. O único ganho que você pode ter é um ganho de descanso. Que é justamente você aumenta toda essa carga de treinamento nas semanas anteriores e ele, depende do treinador, uma semana antes, você começa a cair a carga de treinamento justamente para seu corpo começar a aumentar, né, essa capacidade de fitness e diminuir a capacidade de fadiga. Com isso, o seu threshold stress score, que é o limiar de estresse de treinamento, ele cai. Então você vai para a prova treinada e descansada, que é o melhor dos mundos, que é alimentada. Aí a coisa funciona, sabe, Bia? Aí é mágica. Você chega querendo a prova, assim, ó. Nossa, eu tô me sentindo bem, eu tô forte, sabe? É isso. E essa semana pré-prova é muito importante. Já me falaram até que é melhor chegar descansada do que com treino em excesso, né? Então a gente tem que saber frear. E sobre sono, a gente não deixa para dormir só, priorizar o sono na noite anterior da prova, porque daí entra a questão de ansiedade, às vezes você não dormiu em 2 noites anteriores, deixou para dormir nessa, vou dormir bem. E daí você fica ansioso, não sei se é a sua primeira prova, enfim. E daí não tem esse sono de qualidade, daí você não olhou para isso o resto da sua semana toda. Então, priorizar um sono de qualidade, se a prova é no domingo, eu sempre gosto de pensar. Sua sexta-feira é o seu sono principal. Deixa para acordar até mais tarde no sábado, porque no sábado à noite talvez você sinta ansiedade e não consiga ter esse sono tão de qualidade. Então, prioriza aí a sexta-feira de dormir bem, né? Não deixe Com escapar. certeza, Bia. Eu falo sempre isso, sim. A noite pré-prova, ela nunca vai ser a sua noite de sono. Então, o sono é algo, como a gente fala, acumulado. Se você, claro, né, pode contemplar esse sono do início da semana, não sei, começa do início da semana até a sexta-feira, né, e acordar talvez um pouco mais tranquila, sem horário, é o melhor dos mundos. E uma outra recomendação, Bia, que eu faço é o seguinte, né, a gente tá aproveitando a tecnologia hoje, então, assim,
Muitas pessoas, elas dormem com smartwatch, smart ring. Então, se você tá com esse, né, já usou durante o ciclo e tá ali aproximadamente 3 dias antes, tira esses gadgets. Por quê? Porque às vezes você vai ver uma informação que você não quer ver. E aí você começa, né? Ai, eu não dormi tantas horas. O relógio está dizendo que eu não dormi bem. O anel disse que eu não estava tão apto para. E isso mexe com 95% das pessoas que não têm esse autoconhecimento. Isso é muito importante. Com certeza. E a gente falou do pré-treino, falamos do intratreino e o pós-treino, que também tem uma importância grande, né? A gente pensar no que a gente vai ingerir logo após. Então, muitas pessoas, né? Muitas não, algumas pessoas terminam o treino de corrida no sábado, já vão direto para aquela cervejinha, nem comem nada. Então, qual o impacto disso para a recuperação, para o pós mesmo? A gente pensar que o tanto que você se preocupa com a sua alimentação pré, com a sua alimentação intra, você também tem que se preocupar com o pós. E as pessoas esquecem isso, né? Eu lembro que na maratona mesmo do Rio, eu sou CDF da alimentação, né? Então pensei no pré, pensei no intra, falei pro Rafael, eu vou levei um sanduíche para comer no pós, para não sabia onde eu ia estar direito, se eu ia ter acesso, se ia estar tudo cheio, enfim, porque eu queria ter um pós imediato de uma refeição que fosse, né, eu acabei de lesionar aqui meu corpo, né, correr 42 quilômetros com certeza tem um impacto, e daí eu já fui logo pensando nisso. Então conta pra gente a importância de um pós. Perfeito, Bia. Assim, pensando no ciclo, né, de treinamento, é o que eu sempre falo para os meus atletas, meus pacientes. Não importa o quanto você treina. Importa o quanto você recupera para o próximo treino e como você chega nessa próxima sessão. É isso que vai acumular essa condição de fitness. Então, Bia, pensando na alimentação, a gente tem uma janela de oportunidade de 30 minutos a 1 hora, onde o seu corpo ele está mais ávido por nutrientes. Hoje, o que a gente tem na ciência em relação ao consumo de nutrientes pós-atividade de endurance é a relação de 4 de carboidrato para 1 de proteína. Então, você fez muito certo, Bia. Pô, vou levar um sanduíche, um carboidrato, eu vou comer uma fruta, né? Eu vou contemplar ali, se for próximo da hora de almoço, uma refeição mais leve, ou para uma massa, um macarrão, raiz, dependendo da região do país que você está, né? Que você consegue contemplar isso, para que seu corpo, ele primeiro, ele reponha esse estoque de glicogênio hepático e um pouco desse glicogênio muscular, ele consiga fazer a manutenção, né? Das lesões musculares com o consumo também dessa proteína que está inserida nessa refeição. E muito importante, Bia, uma reposição de eletrólitos. Porque você veio de uma atividade, né, que teve uma demanda muito grande, né, na contração do músculo. Então, sódio, potássio, magnésio, cálcio. É muito importante que você reponha isso para que a atividade muscular enzimática ela funcione de maneira adequada. Então, fica muito atento a isso. E é um momento também, esse pós-prova ali, que as pessoas, elas... Ai, acabei de ingerir um monte de gel de carbo, elas fogem do carboidrato nessa refeição. E é justamente o contrário. Tem que ter o carboidrato para ter uma boa recuperação muscular, para você poder, né, conseguir continuar treinando depois de atingir um objetivo que é realizar uma prova, né? A gente tem que ter essa consciência. Qual que é o dano do álcool? Sim, o álcool ele tem um dano bem, assim, bem pontual na performance. O álcool ele é metabolizado no fígado, né? E o nosso glicogênio ele está estocado no fígado. O corpo ele entende o álcool como um invasor, vamos chamar assim, e ele vai dar prioridade à metabolização alcoólica, né? De maneira inteligente para que você não crie uma intoxicação alimentar pelo álcool. E aí ele para de estocar o glicogênio, de repor esse glicogênio e vai metabolizar o que a pessoa, o indivíduo está ingerindo. Paralelo a isso, Bia, poucas pessoas sabem disso. O álcool, ele precisa de muita leucina, aminoácido leucina essencial, que está lá no BCAA, para ser metabolizado. Então, vai atrapalhar também o reparo do dano que você causou na sua fibra durante a corrida, durante o esforço. Então, de imediato, ali, né, eu sei que a pessoa comemora, quer comemorar e é digno que sim, mas naquele primeiro momento, repõe ali a saúde, né, um vigor físico saudável do seu organismo, para que depois, algumas horas após essa atividade, você consiga aí celebrar o seu feito. Até porque você disse, é uma janela de 30 a 1 hora ali que seu corpo está muito ávido por qualquer coisa que você ingerir. Então, se você ingerir álcool, isso vai ser mais tóxico do que seria nesse momento. Álcool, na verdade, é bem tóxico, né? Eu sinto um impacto imenso na minha performance física, mas principalmente na minha performance mental.
né? Então, pega para ler uma página de livro já dias, assim, após. Quando eu faço o desafio, eu fico 18 dias sem beber e cada vez eu bebo menos. Isso. Mas gente, qualquer coisinha, uma tacinha de vinho, eu já sinto o impacto de ter que ler várias vezes a mesma coisa, enfim, coisa que a gente só percebe isso, na verdade, quando a gente fica sem. Que daí a gente vê como como a gente funciona muito melhor sem. Mais eficiente, é. Um ponto que eu não falei do álcool, Bê, que ele é muito importante, vale ressaltar, é que o álcool ele também inibe o hormônio antidiurético, principalmente cerveja. E aí você já está desidratado da atividade. E aí você tomou 5 verdinhas. E aí você colocou para fora o resto do líquido que seu músculo tinha. Então, é sem chance, assim, para reparar o músculo. Uhum. Tecido, né? Perfeito. John, você compartilha também no seu Instagram bastante mobilidade, né? Eu sempre vejo lá seus vídeos de mobilidade e é muito importante a gente fazer mobilidade. Então, agora de novo, como profissional de educação física, qual a importância de se fazer mobilidade pensando no esporte, né? Na corrida, não pensando, obviamente, na longevidade, enfim, pensando na corrida, na consciência corporal, enfim. Eu sou entusiasta do movimento humano, né, Bia? Assim, eu costumo dizer que eu me graduei em educação física por paixão. Então, essa atividade, né, de mobilidade e que na verdade eu gosto de chamar de movimento, é uma atividade que vai contemplar ali não só o tecido mole, né, as articulações, mas principalmente, Bia, o tecido conjuntivo, a nossa fáscia. Por quê? Porque toda a nossa cadeia muscular, todo o nosso corpo, ele é revestido por esse tecido. E a gente sabe que qualquer nível de limitação nesse tecido, né, conjuntivo elástico, ele vai limitar também uma possível passada, extensão do movimento, né, uma rotação que a pessoa acaba fazendo um pouco mais ou menos ali durante a atividade, até porque 95% ou mais de nossos padrões de movimento, Bia, são no plano sagital. A gente vai para frente, para trás, estende, flexiona, né? Poucas pessoas fazem rotações no eixo transverso. Então, quando a gente faz exercícios de mobilidade, que na maioria das vezes são exercícios que contemplam um plano, né, sagital, coronal e transverso, você está movimentando o seu corpo em outros planos. E aí a sua face está sendo muito bem treinada, que é diferente, por exemplo, de você treinar apenas o músculo. Então a gente costuma dizer que a gente treina o movimento para executar alguns tipos de exercício e não o contrário. Não é o exercício que executa o movimento, é o movimento que vai conseguir executar um agachamento, por exemplo. Então se você consegue incrementar ali na sua rotina, talvez seja um pouco mais objetivo. Diariamente é o melhor dos mundos. Como a gente não faz a higiene, né, da boca, faça a higiene da sua coluna, do seu quadril, do seu tornozelo, porque a chance de você ter lesão por conta disso é muito menor. É muito menor. A chance de você ser um indivíduo mais longevo no esporte é muito maior. É que as pessoas, elas acham que não tem uma grande diferença ali, porque fazendo ou não, elas correm igual. Mas você começa a forçar muito, gente, corrida, que é um movimento muito repetitivo, você faz sem perceber. Você começou a encurtar um lado, qualquer coisa que tá mais travada, você começa a ter várias compensações. E aí começa uma dor no joelho, depois solta uma dor no quadril, e daí você vai fazer uma liberação, o fisioterapeuta começa a te explicar que, ó, isso aqui tá doendo por causa daqui, que tá doendo ali, que começou aqui, e daí você fica, meu Deus. Então, a gente começa a gerar várias compensações. E aí a gente começa a ignorar a dor, porque a gente, não vou lá fazer no fisioterapeuta, não vou ver o que é. E daí vai empurrando até que isso vira uma lesão. E aí pode tirar você do jogo, né? Exatamente. E assim, a gente fica até batendo bola assim com os colegas, né? Com os profissionais do movimento, que assim, não adianta você levar o carro na revisão quando o carro já está com problema. A ideia é que você faça sempre a prevenção, né? A gente não faz a prevenção cardiológica todo ano, né? Do endocrinologista, do nutrólogo. Você precisa fazer também do corpo que você vive, que você usa, né? Para que você consiga manter ali sua atividade de maneira saudável, prazerosa e efetiva. Perfeito. Eu, quando comecei o ciclo da maratona, o meu maior medo quando eu comecei a correr sempre foi me lesionar, porque é um esporte que exige impacto, eu gosto de dar tudo de mim quando é para dar tudo de mim, então os treinos fortes eu tento ir ali além, então eu sempre tive medo de machucar. Quando o volume começou a subir no ciclo da maratona, esse foi o meu medo maior. E daí eu olhei para o meu cenário de vida e falei, o que eu preciso fazer aqui para não me machucar? Então eu comecei a
fortalecimento específico para corrida que eu senti uma diferença absurda. Boa. Porque eu amo fazer academia e musculação, amo. Mas é completamente diferente. É completamente diferente. O fortalecimento específico pensado no esporte, na corrida, sabe? Na atividade fim, né? Uhum. Então, a mobilidade eu fazia todos os dias. O fortalecimento específico também é uma coisa que me ajudou muito. A nutrição, a hidratação, enfim, é um compilado de coisas. Mas se a gente quer longevidade no esporte, a gente tem que olhar para tudo isso. Não tem uma coisa só que vai. Ó, não quer se lesionar, faça isso. Inclusive eu fazia liberação preventiva, né? Então, como meu volume estava alto, eu fazia semanal. Liberação pra sempre colocar tudo no lugar. Eu até fazia sozinha, tentava. Mas você faz. De casa. Eu Só saí de que casa, mas você tá fazendo sua parte, exato. começava a doer, eu já parava. Não é igual você ir lá pra alguém e te amassar. São condições, na verdade, complementares, né, Bia? Assim, e eu tenho certeza disso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você se machucou? Não. Não se machucou. Por quê? Porque você fez o dever de casa, né? Então, como você falou, é um pacote de compromisso pessoal que você faz com você mesma, da alimentação, de respeitar o treinamento, de ter bons cuidados com a saúde, de, né, contemplar o sono, de ter esses cuidados, né, fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta, quem seja, porque aí você realmente consegue se aprofundar no processo, sabe? Muitas pessoas visualizam ali, eu quero fazer minha maratona daqui a 1 ano. Cara, você vai fazer, não tem problema, mas sem balela, aproveite o processo, viva cada etapa de maneira presente, que você realmente vai ser longevo nisso. E, John, pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta da sua vida. Como você faz pra conseguir ter um equilíbrio, né? Porque a gente estava conversando aqui antes, você é nutricionista, né? Tem uma carga de trabalho alta, você consegue render nos seus treinos, porque você entrega, além de 3 esportes, performance, né? Você é um bom atleta amador. E como que você faz com os momentos de lazer, família, equilíbrio de alimentação, né? Então, como que você faz isso na sua vida? Porque eu acho que uma das perguntas que mais tem na minha caixinha, eu não consigo ter equilíbrio, eu não sei ter equilíbrio. As pessoas, elas se perdem um pouco nisso, elas ou estão chutando balde, ou estão focadas ali de segunda a sexta e chutando balde no final de semana. Sim. E como que quais são as suas estratégias? É que é tão natural, né, que é difícil falar. Mas é uma pergunta muito, assim, muito íntegra de responder. Eu preciso falar, Bia, que eu tô no esporte há 30 anos. Então eu tenho 38 anos e eu tô desde os 8 anos. Então eu não me conheço, eu não me reconheço sem estar vivenciando isso. Mas claro, vida adulta, né, eu tenho empresa, uma família, eu tenho uma filha. E assim, Bia, eu coloco energia sempre nas prioridades. Então qual a prioridade? Jonathan, isso é egoísmo. Não, é a minha saúde. Porque se Jonathan não tá bem, certamente o ar não vai estar equilibrado, o esporte não vai estar equilibrado e o trabalho não vai estar equilibrado. Então, quando eu estou com autocuidado, que é esse trabalho que você faz de maneira exemplar, né, com suas meninas, a turma toda lá, você começa a entender que quando você está bem, você consegue estar inteiro e íntegro para o ciclo. Então eu consigo fazer consigo trabalhar de maneira eficiente sem incinerar energia. Eu consigo me doar para a minha família sem ter que fazer malabarismo, como a gente acaba vendo por aí. E eu consigo entregar, né, esse planejamento de treinamento, porque eu tenho um treinador, que é um cara que, né, estuda, pergunta como é que as coisas estão. Então, assim, eu procurei ajuda de uma pessoa especializada, apesar de ser professor. Ou então, assim, eu preciso de alguém que me oriente também. Sim. Né, porque só a gente não faz tudo. A alimentação, eu faço sempre boas escolhas, então eu digo, John, você faz dieta? Eu não faço dieta, mas eu faço boas escolhas, 95% do período, né? Por quê? Porque são essas escolhas que vão determinar a caminhada, porque eu não quero fazer para daqui a 2 anos, eu quero Deus me permitir nesse caminho para sempre, né? E com a família é o nosso porto seguro, eu entendo, né? Se a família está muito bem estruturada, se você realmente está íntegro, inteiro, com os seus próximos ali, com o seu núcleo, certamente o sucesso é garantido. Perfeito. E às vezes a pessoa acha que por ter uma vida muito ativa, te falta energia para outras coisas. Mas é exatamente isso que te dá energia. Você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu sono, você ser saudável desse jeito que mantém essa energia. As pessoas, elas acham que às vezes não entendem de onde a gente tira tanta energia, mas é a própria alimentação e os hábitos que dão energia pra gente.
A gente sabe que uma alimentação rica em açúcar industrializado, fritura. Pra minha energia desse dia. Exatamente, não sobra energia para nada. Você quer ficar deitado no sofá o dia inteiro. E quando você passa, exatamente isso, autocuidado. Você passa a cuidar de você, você começa a ter um olhar muito mais amplo para tudo ao seu redor. Aí, Bia, fazer só um amarrado aqui, que eu acho que isso vai atender, assim, vai acender um alerta aí pra turma. Eu costumo fazer um balanço, Bia, a cada 3 meses. Que balanço, John? É um balanço meu. Eu tenho uma pirâmide, eu acho que eu te apresentei essa pirâmide lá na nossa conversa. Que é uma pirâmide que funciona para quase tudo na nossa vida, né? Que é a pirâmide de planejamento na base, de organização, de ação e de resultado. Então, todas as vezes que a gente consegue planejar algo e organizar, a gente começa a agir de maneira inteligente, sem perda de tempo, né? Com muita fluidez, com muito flow. E aí o resultado, ele vai ser o resultado de todas essas etapas que foram planejadas. Então, se você está conseguindo planejar, né, tudo isso, coloca no papel, depois revisa isso, né, 3 meses. Pô, o que foi que eu me comprometi a fazer? Foi isso, 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 isso. Isso eu consegui fazer, isso eu consegui. Por que eu não consegui fazer isso? Ah, por causa do trabalho, por causa do recurso, por causa que eu não tive tempo. E o tempo não tive por quê? Por causa da prioridade? Porque você não se organizou? E aí você começa a refletir. Esse é um trabalho, né, de filosofia e auto-reflexão, que eu acho que a maioria das pessoas precisam fazer até pra vida no geral, né, Bia? Perfeito. As pessoas elas ficam engolidas pela rotina e elas não param para ver a vida delas hoje, não param para pensar como elas estão hoje, como elas querem ser daqui a um tempo, que áreas precisam melhorar, elas só estão simplesmente no automático vivendo. Então, isso é uma coisa que eu também oriento lá dentro do desafio e dou essa dica também no meu Instagram. Pensem sobre a vida de vocês. Eu dou a dica de façam uma carta para você ler daqui um tempo, daqui 3 meses, daqui 6 meses, no máximo 6, para você falar sobre quem você quer ser, o que você espera da sua vida e você revisite isso para você ter uma projeção ali, não simplesmente viver no automático. Perfeito isso. Muito bom dever de casa. É isso. Espero que vocês tenham gostado do papo. Eu amei. Aprendi mais coisa com você. Aprendi muita coisa com você. Muito obrigada por ter topado o convite de estar aqui. Eu tenho certeza, antes da gente ter essa conversa, eu já tinha certeza que ia ser enriquecedor esse assunto. Eu acho que falta, né, uma orientação mais direcionada sobre isso. Então, eu achei que com certeza as pessoas vão tirar muito proveito. Muito obrigada. Parabéns, Bia. Assim, fico muito feliz desse pontapé inicial, sucesso desse podcast. E a gente vai se ver por as pistas. Valeu. Tchau, tchau.